Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e tê-los aqui conosco. Hoje será abordado nesse seminário aspectos da obra daquele que foi considerado o pai da psicologia moderna, que foi William James, que viveu no final do século XIX e no início do século XX. Né? E para contribuir com as reflexões relacionadas à trajetória dessa personalidade que ainda é extensamente referenciada, né? Quando se fala de psicologia, quando se fala de espiritualidade dentro da dimensão humana, né? Com muita frequência se faz referências à produção intelectual e às cogitações filosóficas que William James nos brindou. Né? A vida dele é bastante interessante, eu não sei se o Rogério terá a oportunidade de abordar isso. Né? A família toda dele era uma família de pessoas que viviam num ambiente cultural riquíssimo. Né? O irmão se tornou um novelista, Henry James, a irmã também teve... Alice James, se eu não me engano, né? Também teve projeção no mundo cultural da época, enfim. Né? E a família tinha a tradição de Swedenborg, né? Que era um místico europeu, né? Que foi um dos precursores do espiritismo. Então, a questão da espiritualidade já estava presente na tradição familiar e William James conseguiu criar uma interface, né, do mundo acadêmico. Ele defendia muito a importância de se discutir as questões religiosas e espirituais, porque elas são relevantes para o indivíduo no meio acadêmico. Né? Então, para conversar sobre isso, temos aqui conosco o professor Rogério Severo, que faz parte do grupo docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da filosofia, né? Tem doutorado na Universidade de Illinois, né? Muito versado nessas questões de filosofia da mente, filosofia das ciências. Tenho certeza que trará muitas contribuições para nós enriquecermos a nossa cultura nesse campo que é extremamente importante na história da espiritualidade dentro do ambiente acadêmico. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso querido Rogério, para assumir o comando. Tá bom, obrigado, César. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Como eu estava falando, é uma alegria para mim falar sobre esse assunto, porque William James, para mim, é difícil ler William James sem, ao mesmo tempo, ter um tipo de admiração assim pessoal com relação a ele, porque ele foi, em muitos sentidos, um desbravador assim, de novos assuntos. E para pessoas como nós, e como costuma ser assim, a atitude aqui das pessoas na Associação Médica Espírita, há um interesse comum, tanto por assuntos assim, mais científicos, acadêmicos, quanto por assuntos religiosos, e o William James justamente trabalhou nessa conexão, né, dos dois temas. E eu vou falar hoje especificamente sobre esse livro, As Variedades da Experiência Religiosa, que é um marco nos estudos assim, a respeito da religião. Ele é quase uma espécie de divisor de águas. Assim, existe um antes e um depois desse livro. Porque, bom, brevemente, assim, o César já mencionou, só para caso alguém não conheça o William James. William James nasceu em 1842 em Nova York, né, nessa família de pessoas assim eruditas, e ele é filho de Henry James. Ele tem também um irmão chamado Henry James. O Henry James Sr., o pai, era formado em teologia, tinha muitos escritos, então havia essa preocupação religiosa, essa abordagem assim, mais sistemática de assuntos religiosos já na família. Como o César falou,
o Henry James pai era um admirador de Swedenborg e também um amigo de Ralph Emerson, que era um dos mais importantes, foi um dos mais importantes assim, filósofos e religiosos americanos dessa época, fazia parte do chamado grupo dos transcendentalistas americanos. Então, na juventude, o Henry James tenta assim, seguir vários caminhos. Ele tem uma mente assim, muito criativa. Ele estuda pintura antes de se dedicar a entrar na faculdade. Depois fracassa, vê que não serve para isso. Depois ele entra na Universidade de Harvard com a intenção de se tornar cientista, bem na época em que começa a Guerra Civil Americana. 3 anos depois, ele ingressa na Faculdade de Medicina. Ele tem várias crises de depressão ao longo da vida, uma crise de depressão fortíssima aqui nesse período. Ele, para tentar se recuperar dessa crise de depressão, ele passa um tempo no Brasil, onde ele estuda botânica, a flora e a fauna brasileira. Então, é interessante, isso aqui, nesse período aqui, em que ele ingressa na universidade, 2 anos antes foi publicada A Origem das Espécies de Darwin, também o Livro dos Espíritos, né? Então, um período assim, de grandes transformações na ciência, na religião, na filosofia. Bom, então, ele tem essas crises de depressão, depois acaba se formando em medicina, e 3 anos depois ele é contratado para ser professor em Harvard. Inicialmente ele é professor de fisiologia, mas nas aulas dele, ele mistura, formalmente ele é professor de fisiologia na Faculdade de Medicina, mas ele efetivamente está ensinando uma mistura de fisiologia, psicologia, filosofia e religião. Então, uma mistura geral. Alguns anos depois, aqui está errado a data, é 1878, se não me engano, ele se casa com Alice Gibbons, e logo depois do casamento ele inicia a escrita do primeiro grande manual de psicologia, e foi assim o principal manual de psicologia nas faculdades de medicina, de psicologia que surgiram nessa época. No século XIX não havia faculdade de psicologia, né? Elas começam a aparecer nessa época, e esse é o primeiro grande manual de psicologia. Alguns anos depois ele publica um ensaio clássico que se chama A Vontade de Crer, em que ele apresenta um argumento. Enfim, havia uma discussão nessa época que perdura até hoje com relação aos fundamentos, né, das crenças religiosas. E houve um sujeito que escreveu um artigo que ficou famoso, chamado A Ética da Crença, nessa época. E nesse artigo, esse filósofo defendia que nós nunca estamos autorizados a adotarmos uma crença. É moralmente errado adotar uma crença quando a gente não tem indícios suficientes para essa crença. Então, isso foi imediatamente tomado como uma crítica, por exemplo, às crenças religiosas, porque as crenças religiosas, pelo menos as crenças religiosas tradicionais, são crenças que são adotadas sem indícios suficientes, são adotadas com base na fé. E William James, então, elabora um argumento para se contrapor a isso, um argumento bastante interessante e sofisticado, e basicamente o que ele diz é que existem determinados domínios em que, de fato, a gente não deve adotar crenças sem indícios suficientes. Tipicamente os domínios, por exemplo, da ciência. Mas especificamente os domínios em que a não adoção daquela crença não produz efeitos práticos. Então, por exemplo, se eu deixar de acreditar que existe um buraco negro no centro da Via Láctea, isso não vai produzir nenhum efeito prático na nossa vida. Crer ou não crer, isso efetivamente não muda a nossa vida. Agora, existem outros domínios de crenças, por exemplo, os domínios da moralidade e da religião, em que a adoção ou não de crenças produz efeitos na nossa vida, mesmo que aquelas crenças sejam falsas. Tá? Então, o que o William James diz é o seguinte, por exemplo, se eu acredito que no mundo só existe maldade e ninguém está disposto a cooperar comigo, isso, a minha crença nisso induz a realização disso, porque eu agora me tornei mais um a não cooperar, a esperar a não cooperação de outras pessoas. E em adotando
tendo essa expectativa, eu induzo as outras pessoas a mesma expectativa com relação a mim. Então, essa é uma crença que se autorrealiza, vocês entendem? E o William James diz a mesma coisa com relação à religião. Tá? Então, nesses domínios, a atitude inicial do pesquisador não pode ser cética. Porque a atitude inicial, na ciência, o ceticismo inicialmente está justificado. Mas no domínio da moral e da religião, se eu não adoto uma crença inicial, os fenômenos se fecham para mim. Então, eu tenho que inicialmente me abrir, acreditar, mesmo que titubeantemente, mas eu tenho que dar esse primeiro passo para poder depois investigar adequadamente. Se eu não tomo esse primeiro passo, a possibilidade de eu perceber o fenômeno se esvai. Então, esse é o argumento que ele apresenta nesse livro, A Vontade de Crer. Quando eu não tenho indícios suficientes, nem favoráveis, nem contrários, para uma determinada crença, então eu estou autorizado, eu tenho o direito de crer, porque isso pode produzir efeitos na minha vida. E essa, então, é a atitude que ele adota na investigação de muitos desses fenômenos religiosos. E alguns anos depois ele foi convidado para dar uma sequência de palestras na Escócia. Foram ao todo 20 palestras que resultaram nesse livro, As Variedades da Experiência Religiosa, que foram publicados em 1902. E por que esse livro é importante? Tá? Depois ele desenvolve, tem alguns outros textos importantes. O William James é um dos principais representantes do chamado pragmatismo americano, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Por que esse livro é importante, As Variedades da Experiência Religiosa? Porque ele é o primeiro grande estudo sistemático das religiões desde uma perspectiva das experiências religiosas. Até então, fenômenos religiosos eram abordados primariamente em função das crenças religiosas, do conteúdo das crenças religiosas. Então, tem estudos, por exemplo, sobre que razões nós temos, por exemplo, para acreditar em Deus. Aí tem argumentos assim filosóficos, argumentos disso, daquilo, argumento cosmológico, argumento ontológico. A gente tem, por exemplo, se vocês pegarem as páginas iniciais do Livro dos Espíritos, tem isso também. E as experiências que as pessoas têm, as experiências particulares religiosas que as pessoas têm, geralmente eram vistas como fundamentos ou razões insuficientes para adotar uma crença religiosa. Então, se eu tenho determinadas experiências, mas aquilo não é verdadeiro, então a minha experiência pode ser uma experiência ilusória, uma experiência enganosa. Né? Então, na avaliação dos fenômenos religiosos, as experiências eram colocadas em segundo plano e se dava mais importância para a discussão mais abstrata filosófica. William James inverteu isso daí, certo? Então, é o primeiro sujeito a fazer isso de maneira sistemática. E ele argumenta que essa inversão ela é a única maneira adequada de se estudar esses assuntos. Na verdade, ele sustenta que o fundamento das religiões em geral, ou da espiritualidade em geral, são as experiências religiosas espirituais e não nenhuma filosofia ou teoria. O fundamento das religiões não são as crenças religiosas, não é aquilo que a gente diz, não é aquilo que a gente escreve, são as experiências internas e subjetivas. A gente pode ter uma experiência espiritual, religiosa. A propósito, ele usa a palavra religião aqui como a gente hoje usaria a palavra espiritualidade, né? Porque a gente tende a associar hoje a palavra religião com as instituições religiosas, mas ele está falando aqui dessa experiência subjetiva. Então, eu acho que a gente, se ele fosse escrever esse livro hoje, talvez ele usasse a palavra, não a palavra religião, mas a variedade das experiências espirituais, digamos assim, né? Pelo menos é assim que a gente tende a falar, eu acho, hoje em dia. Então, o William James sustenta que o fundamento da espiritualidade, das religiões, são as experiências e não a verdade das crenças. Porque a gente não tem acesso a essa verdade das crenças independentemente das experiências que a gente tem. O que leva as pessoas a adotarem uma religião ou outra, uma espiritualidade ou outra, são as experiências que elas têm e não as razões. As razões são inúteis, elas não movem a gente se a gente não tem a experiência. Tá? Então, o William James diz o seguinte, olha, não há nenhuma religião, não há nenhuma tradição religiosa
que não tenha começado com as experiências de uma pessoa ou um grupo de pessoas. Sempre as religiões, as tradições espirituais começam com experiências subjetivas, particulares, de indivíduos. E depois, ao redor, para explicar, para compreender essas experiências, é que se criam as teorias, as teologias, as doutrinas, as crenças, propriamente dita, aquilo que a gente diz professar. Mas, então, o fenômeno da teoria religiosa, da crença religiosa, é um fenômeno derivado da experiência, e não o contrário. Tá? A gente pode ter experiência, tem pessoas que têm experiências espirituais, religiosas, e depois não fazem disso nenhuma teoria, nenhuma religião, nenhuma instituição. Mas o contrário não é verdadeiro. A gente nunca tem uma instituição religiosa que não tenha começado com essas experiências. Então, ele diz que o fundamento é sempre a experiência. Certo? O fundamento é sempre a experiência. Então, essa é a primeira tese que ele vai procurar sustentar, e nisso ele está rompendo com praticamente toda a tradição anterior, que sustentava, que procurou sempre argumentar de cima para baixo, digamos assim, né? Procurando com argumentos abstratos, razões, e ele disse, não, vamos começar agora com as experiências. E o segundo propósito dele isso ele escreveu numa carta para um amigo, fazer o leitor ou o ouvinte acreditar, como eu próprio acredito invencivelmente, que, embora as manifestações particulares das religiões possam parecer todas absurdas, e falo aqui dos credos e teorias, a vida religiosa como um todo é a função mais importante da humanidade. Então, ele coloca nas experiências espirituais ou religiosas, na vida espiritual, na vida, quer dizer, nas experiências que a gente tem, não nas crenças, a função mais importante da humanidade. Tá? Então, são essas duas as teses que o livro defende. Então, o subtítulo do livro, As Variedades da Experiência, o subtítulo é Um Estudo sobre a Natureza Humana, porque ele está dizendo que esse é um aspecto central, talvez, o mais importante, né, da natureza humana, a vida espiritual e religiosa. Então, nisso ele está rompendo com muitas tradições, sobretudo nesse ambiente do início do século passado, que é o ambiente que a gente vive até hoje, que é um ambiente assim cientificista, né? Mas o interessante é isso, no William James, que ele procurou integrar o estudo empírico dos fenômenos religiosos quer dizer, a abordagem, digamos assim, científica, com os assuntos assim transcendentes ou propriamente religiosos, e nisso ele se assemelha muito com o projeto espírita, né? William James foi, a propósito, presidente da Sociedade para Estudos Psíquicos da Grã-Bretanha, depois dos Estados Unidos, que é uma sociedade que se dedicou a estudar fenômenos paranormais. William James fez várias pesquisas com médiuns também, tem vários textos assim bastante sistemáticos sobre isso. Então a abordagem dele tem muitas coisas assim assemelhadas à abordagem de Allan Kardec. A diferença principal é que ele não fundou um movimento como Allan Kardec, não tinha esse propósito, né? Então, vamos ver, o livro, esse aqui é o sumário do livro. O livro começa com uma discussão de religião e medicina, religião e neurologia. Os tópicos principais, então, ele delimita o assunto, fala da realidade do invisível, a religião da saúde mental, 2 tipos de religiosidade, a religião da saúde mental e a religiosidade da alma enferma, ele contrapõe esses 2 tipos. Depois o eu, o self dividido e o processo de unificação. Depois tem algumas palestras ali sobre conversão, santidade, o valor da santidade, misticismo, filosofia e outras características e conclusões. Então, esse é o panorama geral do livro, e eu vou falar sobre alguns das teses trechos assim centrais desses capítulos aí que estão com asteriscos, tá? Mas tudo bem até aqui? Então o livro começa com uma comparação, com um comentário
com comentários assim críticos, né? Ele faz uma espécie de revisão da literatura, de críticas à religião desde um ponto de vista médico e desde um ponto de vista assim, científico. E essa literatura é bem parecida com a muitas da literatura que a gente encontra hoje em dia, que é crítica, né, das religiões, ou procura, digamos assim, explicar a religiosidade em termos assim de funções cerebrais ou distúrbios até mentais, ou a religiosidade como tendo uma função adaptativa do ponto de vista biológico, né? Por que as religiões se desenvolveram em todas as culturas? Aí tem gente que explica isso em termos da função da religiosidade na coesão de grupos humanos. Tem gente que relaciona assim as experiências espirituais ou religiosas com disfunções mentais. Então, do ponto de vista biológico, existem certas características fisiológicas e psicológicas que se demonstraram adaptativas na evolução humana, e a seleção dessas características às vezes traz subprodutos que não são eles próprios adaptativos, mas que subsistem em nós, né? Por exemplo, às vezes se dá como exemplo o ouvido musical absoluto, por exemplo. Tem gente que tem as pessoas que têm ouvido musical absoluto. Isso aí, ninguém acha que isso aí tenha sido, ou seja, biologicamente adaptativo, né? Ninguém leva vantagem assim, né? Não parece, pelo menos. Levar vantagem, não há nenhuma razão assim muito clara para a gente achar que isso aí tenha sido no passado, às vezes, assim, uns milhares de anos da evolução humana, ter ouvido musical absoluto adaptativo. No entanto, se algum tipo de ouvido musical, isso parece ter sido adaptativo, né? Existem hipóteses sobre como é que se desenvolveram as linguagens. Talvez primeiro a gente tenha desenvolvido linguagens assim tipo musical, e depois tem a gramática das músicas, depois tenha sido usada para a formação da gramática proposicional. Então, a gramática a linguagem proposicional, essa que a gente usa para se comunicar, ela é adaptativa para situações de cooperação. Então se eu tenho a seleção dessas características, né, do ouvido musical, da percepção de ritmos, por exemplo, e tons, então há uma variação, né, nas características psicológicas e fisiológicas na população, então é natural que algumas pessoas tenham isso em maior grau, e aí tem alguns poucos indivíduos que desenvolvem, então, que nascem, desenvolvem ouvido musical relativo e absoluto. Tá? Então, essa é uma característica que não é inicialmente adaptativa, mas ela é selecionar subproduto. Outro exemplo, o fato do nosso sangue ser vermelho. Isso não foi diretamente selecionado. O que foi selecionado é o sangue com hemoglobina, capaz de transportar oxigênio, levar oxigênio até as células e assim por diante. Então é por acaso, né, que essas células têm a cor vermelha. Então não é o fato de ser vermelho que foi selecionado. Então tem muitas características assim que não são diretamente selecionadas, mas que são consequência de outras que são selecionadas. Então, tem gente que diz que talvez a religiosidade seja desse tipo assim também. Então, tem leituras reducionistas da religião desse tipo. E é com essa literatura que o William James está lidando. Então, ele cita muitos autores ali nesse primeiro capítulo que falam assim de distúrbios mentais ligados à religiosidade. Isso a gente vê até hoje, né? Então, se a gente vai ali na Rua da Praia, tem aquelas pessoas que ficam pregando a Bíblia, que são claramente perturbados mentais, ou enfim, esquizofrênicos. E tem muitos assim, trechos de pessoas, muitos destacados nas tradições religiosas, que têm essas características. Então, o William James né, menciona, por exemplo, tem passagens assim de Lutero que dão a entender coisas desse tipo. Tem gente, por exemplo, que trata, por exemplo, daquelas visões de Paulo de Tarso como sendo alucinações. Enfim, tem leituras
das experiências religiosas que são patologizantes, né? E o William James diz, olha, o argumento... Então, o William James inicialmente tem que lidar com esses assuntos, tá? E é interessante que isso aqui foi escrito início do século passado, e essa literatura existe até hoje, né? Então, se a gente pega assim alguns escritores proeminentes de psicologia, do desenvolvimento biológico e psicológico na literatura científica, a gente vai encontrar também esse mesmo tipo de objeção. E a resposta do William James é que a gente tem que distinguir a descrição do fenômeno das experiências religiosas do valor das experiências religiosas. Tá? Então, ele faz essa distinção. E que a descrição do fenômeno não produz nenhum efeito sobre os juízos que a gente tem sobre o valor dessas experiências. E vice-versa. Tá? O fato de uma experiência, ou do conteúdo de uma certa experiência ser valiosa, isso não nos diz nada sobre a origem dessa experiência, como é que ela de fato acontece no mundo. E aí ele dizia assim, olha, se fosse assim, se a gente pudesse dizer, olha, as experiências religiosas têm uma origem médica, a gente pode explicar medicamente, patologicamente, as experiências religiosas, disso a gente não poderia concluir nada a respeito do valor dessa experiência, porque pode muito bem acontecer de uma experiência ter uma origem patológica e mesmo assim ser valiosa. E aí ele dá vários exemplos de cientistas e artistas famosos que tiveram também distúrbios religiosos e, no entanto, são claramente valorizados. O produto da obra de arte dessas pessoas. Então, pega, por exemplo, Van Gogh, por exemplo, tinha claros distúrbios, me parece ter, né? Distúrbios mentais. No entanto, o produto da obra dele é considerado valioso. Então, a descrição das experiências, as nossas afirmações a respeito de como as coisas de fato se dão no mundo, não determina os nossos juízos a respeito do valor do produto daquelas experiências. Então, mesmo que fosse patológica, ainda assim a gente teria que levar em consideração o conteúdo dessas experiências. Tá? E, claro, houve uma grande... Aqui tem uma diferença agora com relação ao período em que isso aqui foi produzido. Porque nessa época não havia muito estudo sistemático sobre essas patologias mentais ligadas à religião. Hoje já tem. E a literatura recente, aí, dos últimos 40, 50 anos, indica o contrário. Né? Então, ela indica que, em geral, as pessoas que têm práticas espirituais tendem a ser mais saudáveis, mentalmente, psicologicamente mais saudáveis do que as pessoas que não têm. E essa literatura não estava disponível para o William James na época. Tá? Agora já está. Então, a gente tem argumentos mais fortes ainda. A gente não precisa aceitar aquela postulação inicial de mesmo que fosse assim, né? Porque a gente sabe que não é. Então, essa é a abordagem inicial, e ele diz assim, olha, eu vou me concentrar na descrição dessas experiências. Inicialmente, eu vou me concentrar apenas na descrição das experiências espirituais, não vou fazer nenhum julgamento a respeito do valor dessas experiências, se elas são verdadeiras, são falsas, são valiosas, não são valiosas. Vou deixar isso para um segundo momento. Então, a maior parte do livro se ocupa só da descrição, e só no final ele apresenta ali um projeto de avaliação empírica do valor dessas experiências, que é o que ele propõe como uma espécie de ciência da religião. Tá? Mas isso aparece só no último capítulo. Então, a maior parte do livro se ocupa apenas da descrição da fenomenologia das experiências religiosas. Então, o que ele diz? Bom, em primeiro lugar, que ele vai tratar de religião aqui, ele diz, eu vou falar de religião, entendendo por religião não instituições religiosas, nem crenças religiosas. Eu vou tratar por religião, ele diz para o propósito do livro, eu entendo sentimentos, ações, experiências de indivíduos na sua solidão, experiências subjetivas. À medida que essas pessoas se aprendem como estando em relação com o que quer que considerem divino. Tá? Então, essa é a mudança de tópico relativamente à filosofia da religião tradicional, né? que tomava como ponto de partida as crenças religiosas, agora ele vai tomar como ponto de partida a experiência subjetiva.
É claro que tem um problema aqui com relação a divino. Por que ele está usando divino aqui? Ele usa a palavra divino de uma maneira vaga, ele não quer excluir experiências religiosas, espirituais, que não incluam Deus, por exemplo, porque tem tradições religiosas que não acreditam num Deus pessoal. Então, ele usa assim, o que quer que essas pessoas considerem como sendo divino. E aí tem algumas marcas características disso, né? O que é que as pessoas consideram como sendo divino ou como sendo sagrado. E ele trata de esclarecer que existe uma certa atitude religiosa que é comum, uma característica, né, das atitudes religiosas, que consiste numa aceitação incondicional do universo, da vida, de si mesmo. Isso é uma característica. E esse tipo de aceitação incondicional, existe um tipo de aceitação incondicional do universo, da vida, de si mesmo, que é típico das pessoas religiosas. Isso é o que ele está dizendo. Então, o fenômeno é diferente de outros fenômenos de aceitação. Existem pessoas que se revoltam, é claro, contra o universo. Existem pessoas que aceitam parcialmente. Mas existe um tipo de aceitação que é típico das pessoas religiosas, e ele contrasta, então, esse tipo de aceitação com um outro que a gente pode ser levado a aceitar o universo, ou a se conformar com o universo, a se resignar com o universo, né? Apesar, então, um grande desafio para todos nós, né, é o de como lidar com o sofrimento, com as mazelas da vida, com a maldade, né, nossa e de outras pessoas. E a atitude tipicamente religiosa é diferente de outras atitudes. Então, existe uma atitude que é uma atitude que a gente pode ser levado a adotar por uma via estritamente racional, não religiosa, que seria, por exemplo, a atitude estoica, por exemplo, que a gente encontra em Marco Aurélio. E a atitude estoica consiste em a gente procurar se conformar aos ritmos da natureza, conhecer bem a natureza como ela é, e aceitar que o mundo tem certas vicissitudes e que de nada adianta a gente se revoltar contra essas vicissitudes. O sofrimento é mais ou menos inevitável na vida, a morte, a doença, enfim, fomes, tragédias na natureza acontecem, e em a gente se revoltando contra essas coisas, a gente só piora para nós mesmos a situação. Então, existe um raciocínio que é feito aí pelos estoicos no sentido de se conformar ao mundo e não se deixar afetar. Então, é um conjunto ali de exercícios espirituais que eles praticavam, né, na antiguidade grega e romana, no sentido de induzir a mente a não se deixar abater por esses eventos do mundo. Que a gente só deve se alegrar ou se entristecer com coisas que nós próprios podemos controlar. Mas a única coisa que a gente pode mesmo controlar são os nossos próprios pensamentos, eles diziam. Então, isso pode levar isso leva, né, a pessoa pratica isso sistematicamente, isso leva a uma atitude de conformação com o mundo, mesmo com as suas vicissitudes. Mas o que o William James diz? Esse aqui é interessante. Ele diz que esse é um tipo de conformação a qual nós podemos ser levados pela via estritamente racional, mas que é diferente do tipo de aceitação incondicional que a gente encontra nas atitudes tipicamente religiosas. Que a atitude religiosa é entusiástica, e essa aí não, essa aí é, apesar do mundo ser assim, eu me conformo, eu me resigno, ou eu luto para não me deixar abater. E existe a atitude propriamente religiosa, ele diz que é típica, que a gente encontra, pelo menos assim, nos expoentes mais altos das diversas tradições religiosas, é a de uma aceitação entusiástica do mundo. Tá? Então, ele diz assim, existe um estado de espírito conhecido de homens religiosos, mas de ninguém mais, em que a vontade de afirmar-nos e não ceder, então essa aqui é a vontade do cético, foi o estoico, desculpe. O estoico se afirma e não cede. Ó, tem coisas ruins acontecendo e eu estou lá firme, resisto, né? Resisto. Essa atitude é substituída pela disposição de fechar a boca e de ser um dócil instrumento nas mãos de Deus. Nesse estado de espírito, o que mais temíamos, né, a morte, a doença, a tragédia, tornou-se o receptáculo de nossa salvação. E a hora de nossa morte
moral converteu-se em nosso aniversário espiritual. Foi-se o tempo de tensão em nossa alma, que eu estou lá resistindo, fazendo força. Foi-se, acabou isso. Chegou o tempo do relaxamento feliz, da respiração calma e profunda, do presente eterno, sem nenhum futuro discordante para afligir-nos. O medo não se mantém sequer em estado jacente, como o mantém a simples moral, mas é positivamente expungido e eliminado. Então existe uma aceitação entusiástica do mundo, que é quase irracional, é quase uma loucura, né? Porque ela está além disso que o mero exercício da faculdade racional nos levaria a adotar. Existe uma espécie de aceitação apaixonada, tá? E aí ele dá vários exemplos disso. Sim. Sim. Entender um pouquinho melhor essa descrição que ele faz das pessoas tipicamente religiosas, do entendimento que elas têm em relação ao universo, essa aceitação que mencionaste. Tem a ver com uma vivência interna dessas pessoas tipicamente religiosas, de que existe uma ordem intrínseca, existe uma finalidade no universo. É isso que dá essa sensação de apaziguamento que elas percebem, que dá a sensação de que está tudo bem, está tudo certo, eu não preciso brigar com isso. Mais ou menos isso. Ela é produto de um conjunto de experiências espirituais que as pessoas têm. Essas experiências é que levam as pessoas a adotar essa experiência. Isso. Então, eu vou falar sobre isso agora. Então, o que é um elemento? O primeiro e talvez o mais importante elemento dessa experiência é a experiência de que o universo tem uma porção invisível. E que essa porção invisível do universo, isso é uma crença que é comum a todas as religiões. Todas as tradições espirituais dizem isso. O universo não é isso que a gente vê só. Tem uma outra parte que é invisível. Que é invisível à consciência ordinária. Em estados alterados de consciência, né, a gente pode acessar. Ou a gente pode ter o sentimento, a intuição disso. Mas a experiência é essa. A experiência e é uma experiência também de que esse outro domínio é divino, é sagrado e é mais importante do que esse daqui. Então, tudo que acontece nesse outro domínio ganha ou deixa de ganhar sentido em função do que é invisível, né? E isso é o que permite, então, que as pessoas religiosas abracem esse mundo visível de maneira entusiástica, porque sabem que não é essa a parte importante, que tem outras coisas mais importantes acontecendo e que eu sinto, intuo ou percebo de maneira assim, não pelas vias sensoriais normais, né? Então, aí isso então produz um efeito na alma dessas pessoas, que é essa aceitação entusiástica. Então, elas são levadas a aceitar o mundo não pelo mero raciocínio, mas pela experiência que elas têm, por uma experiência específica, que é a experiência que eles chamam de experiência religiosa. Tá? Claro, primeiro tu tem a experiência. Depois, tu elabora aquela experiência na forma de crenças. Tu diz a coisa, eu digo, existem espíritos, existe Deus, ou existe providência divina, ou existem almas, ou existe vida após a morte, coisas assim. Mas, enfim, tradições religiosas diferentes dizem coisas diferentes a respeito disso. Mas o importante é isso, ele encontrou, e o projeto aqui, ao fazer essa sistematização das experiências religiosas, depois eu vou tentar mostrar para você, ele de fato sistematizou a origem das crenças religiosas. Então, ele criou um mapa para a gente estudar por uma ciência da religião, tá? Por uma ciência da religião, porque todas as religiões dizem têm algo em comum, e um traço comum de todas as religiões, todas, tá? Pega aqui os índios da Amazônia, os africanos, budistas, hinduístas, não importa, tá? É essa percepção, né, de uma dimensão invisível do universo. O que ele diz? Não sei, César, que tal? Tá bem? Ele dá muitos exemplos, a gente encontra exemplos disso, muitos exemplos disso lendo
Vem da Bíblia, dos Evangelhos, né? Claro, no Espiritismo isso aí é flagrantemente, né? É a tônica toda, né? Dessas experiências. Exato. Mas esse é o ponto dele, não é algo típico de um conjunto de religiões, todas têm isso. Só que elas elaboram esses fenômenos teoricamente de maneiras diferentes. Então, no espiritismo de mediunidade, no catolicismo se chama de dons do Espírito Santo, né? Nas tradições orientais, outros nomes, né? Então, tem aqueles estados alterados de consciência, o nirvana, o samadhi, né? Mas se pegar a literatura ali, pega os escritos do Patabi Joy sobre o yoga, mesma coisa, começa a praticar o yoga, depois tu vai começar a desenvolver essas habilidades de perceber o invisível. O William James usou essa palavra invisível, tá? Mas é o invisível a consciência ordinária. Como é que é a nossa consciência ordinária, ele diz? A nossa consciência ordinária, comum essa, por exemplo, de agora, quando a gente não está rezando, não está concentrado, é uma consciência em que ele diz assim, eu acho interessante ler esse livro do René, porque ele está falando de coisas que nunca tinham sido ditas antes, então ele tem que inventar um vocabulário novo. E ele diz assim, a função do não, ele diz, na mente, está sempre ativada. Quando a gente, esses estados de consciência comum, que nem agora. Então, quanto tempo eu tenho aqui? Olha só, eu fico pensando sempre nos limites da minha ação, do meu tempo, do meu corpo, da minha inteligência. Sempre que eu estou no estado comum de consciência, a gente tem sempre consciência dos objetos ao nosso redor, de si mesmo, mas ao mesmo tempo dos limites das coisas, né? Das imperfeições. Eu tenho consciência do limite do meu tempo, do limite da minha força, da minha inteligência, da minha sensibilidade, da minha visão, do meu dinheiro, tudo, da minha saúde. E na experiência espiritual, nas experiências espirituais, a função do não fica afrouxada ou anulada. Quanto mais intensa é a função, a experiência, mais profunda, mais a função do sim, escreveu bem assim, tá? A função do sim na mente fica ativada. E aí eu perco a consciência das limitações, ou aquilo que é limitação para nós na consciência comum, aparece como fazendo parte de algo maior, que é ilimitado, que é perfeito. Ou como tendo uma função nesse... Aquilo que é imperfeito aos olhos da consciência comum tem uma função nessa ordem invisível. Então, se eu me identifico com essa ordem invisível, eu deixo de perceber as imperfeições. Isso produz, então, um estado de exaltação em mim. Porque quando uma pessoa está feliz, ela não percebe nada ruim no mundo, nenhum defeito, nada. E basta ela começar a perceber algum defeito no mundo ao seu redor, que a felicidade já começa a diminuir. E vice-versa. Né? Se eu estou triste e tal, eu só percebo, eu não vejo nada de bom, nada de perfeito no mundo. As limitações, imperfeições chamam a minha atenção. E à medida em que eu começo a perceber as conexões, as perfeições, a minha tristeza já começa a diminuir. Então tem essa correlação, tá? Então é uma experiência fenomenologicamente. Ele não está falando aqui da realidade, tá? Ele está só falando assim, só do fenômeno da experiência subjetiva. A experiência subjetiva é diferente. A experiência subjetiva típica, é claro que essas experiências todas acontecem em graus, a gente tem elas em maior ou menor grau, a gente pode ter uma experiência mais profunda, mais rasa, né? Mas, fenomenologicamente, que nem na medicina, as doenças, os sintomas de uma doença podem aparecer em graus variados. Mas o fenômeno é diferente, vocês entendem? Então, é disso que ele está falando. Então, ele diz, essa espécie de felicidade no absoluto e no eterno só encontramos na religião. Distingue-se de toda mera felicidade animal, ligada aos prazeres, né? E de todo mero gozo do presente, graças ao elemento da solenidade, que está ligado ao sagrado, ao divino. Um espírito solene nunca é tosco e simples, parece conter certa medida do seu próprio contrário,
em solução. Uma alegria solene preserva um pouco de amargo na doçura. Porque então, se eu tenho essa experiência espiritual, eu tenho essa consciência dupla, você entende? Eu tenho a consciência das imperfeições aqui e da perfeição lá. Então, é isso que dá esse caráter solene. Uma tristeza solene é uma tristeza com a qual intimamente consentimos. Então, muitos exemplos, essas imagens religiosas, né, é comum, por exemplo, aquelas imagens de Maria, por exemplo, né, da tradição cristã, né, sempre tem um sorriso, mas uma tristeza junto. Muitas das imagens de Jesus têm isso também. Então, é um elemento comum desse fenômeno. Então, é disso que ele vai tratar, tá? Então, ele começa falando da realidade do invisível. Ele diz assim, olha, a gente tem esse sentimento, a gente pode ter esse sentimento. Isso faz parte da natureza humana, faz parte do conjunto de experiências que a gente é capaz de ter, todos nós temos isso. Então, esse é um ponto também importante no livro dele. Como ele caracterizou a religiosidade daquela maneira, experiências subjetivas, isso permite a ele tratar disso como um fenômeno universal que acontece em graus diferentes, em pessoas diferentes. Então, em princípio, todo mundo tem isso, mas em graus diferentes. E uma experiência que todo mundo tem é da realidade do invisível, ele diz. É o sentimento de algo real, mas invisível, que dá sentido à vida, que é mais valioso. Então, aí ele dá vários exemplos da tradição religiosa e vários exemplos assim também de pessoas comuns não religiosas, né? Então, a pessoa está passeando na natureza, num bosque, enfim, e aí ela tem um apreço ali estético daquela paisagem, daquele lugar, e ela se sente conectada. É como se ela estivesse ciente de um tipo de relação que ela tem com aquele lugar, ou que as coisas ali naquele lugar têm, mas que é invisível. Tá? Então, esse já é um tipo, embora a gente não... Se a gente associa a palavra religião com as instituições religiosas, eu não diria que aquilo ali é uma experiência religiosa. Mas, dada essa maneira como ele está abordando, esse para ele já é um tipo, é do mesmo tipo. E aí depois isso vai aparecendo em graus assim muito mais profundos, né? Então, aqui tem um exemplo. Eu estava lendo, havia uns 20 minutos, absorto na leitura. Isso aqui ele pega de uma citação de um indivíduo que teve uma experiência. Enfim, eu estava lendo, havia uns 20 minutos, absorto na leitura, com a mente perfeitamente serena, e já me esquecera dos amigos quando, subitamente, sem um aviso, todo o meu ser parece estimulado ao mais alto estado de tensão ou plena consciência. E percebi com uma intensidade que os que nunca experimentaram a mesma sensação não compreenderão com facilidade, que outro ser ou presença não somente se encontrava no quarto, mas também perto de mim. Outro, às vezes, quando vou à igreja, sento-me, participo do serviço, e antes de sair, sinto que Deus esteve comigo ao meu lado, cantando e lendo os salmos comigo. Então, isso são experiências comuns, crianças têm isso, mesmo sem ser induzidas, né? Depois... como adultos a gente tem isso. Então ele descreve assim uma variedade de experiências desse tipo, e isso é algo assim que faz parte da nossa maneira de pensar hoje em dia, né? A ciência hoje explica boa parte dos fenômenos visíveis em termos de coisas invisíveis. A realidade invisível descrita pela ciência é muito maior do que a realidade visível. Mas a gente tem também esse tipo de experiência, tá? E, dependendo do grau que isso aqui tem, isso aqui pode ser mobilizador de uma série de sentimentos. E isso se manifesta de maneira diferente em pessoas que têm psicologias diferentes, tendências psicológicas iniciais diferentes. Então, vamos lá. Aqui, então, nesses capítulos, tem esses fenômenos da percepção, o sentimento. A realidade invisível aparece inicialmente como uma espécie de sentimento. Eu sinto que tem alguma coisa aqui a mais daquilo que eu estou vendo. Isso pode se manifestar de maneira mais ou menos explícita, mas todo mundo tem, em maior ou menor grau, esse sentimento. Crianças têm, adultos têm, velhos têm. Isso se manifesta de maneira explícita, por exemplo, no Espiritismo, em algumas religiões, outras religiões, mas se manifesta implicitamente na vida de todo mundo. Tá? E isso se manifesta
de maneira diferente, depois se traduz de maneira diferente em pessoas com psicologias diferentes. E aí ele trata de dois grandes tipos. E um ele chama a religião do equilíbrio mental, ou a religiosidade do equilíbrio mental, e a outra ele chama de a religião ou a religiosidade da alma enferma. Porque ele diz assim, existem pessoas que têm uma atitude inicial com relação à vida, ao mundo e a si mesmo, que é essencialmente otimista. E parece que essas pessoas, nada de ruim pode acontecer, ou quando acontece é só um evento transitório. São pessoas assim inveteradamente, invariavelmente otimistas, né? E então ele escreveu assim: muitas pessoas a felicidade é congênita e irrevogável, sabe? A gente vê assim pessoas assim, eu conheço algumas pessoas assim, né? São pessoas assim que são irritantemente felizes, sempre, não importa o que aconteça, estão sempre sorrindo, sempre de bom humor. A emoção cósmica toma nelas inevitavelmente a forma do entusiasmo e da liberdade. Não me refiro apenas aos animalmente felizes, tá? Isso não é só um prazer, é algo mais. Refiro-me aos que, quando a infelicidade lhes é oferecida ou proposta, se recusam positivamente a senti-la, como se fosse alguma coisa mesquinha ou errada ou até doente. Encontramos tais pessoas em todas as idades, atirando-se apaixonadas ao sentido da bondade da vida, apesar das provações da própria condição, e em que pese as sinistras teologias em que possam ter nascido. Só para ter nascido numa comunidade, sei lá, metodista, calvinista, pessimista, assim, e não ter essa disposição de espírito. Desde o princípio, a sua religião é de união com o divino. Então, essas são pessoas que entendem aqueles sentimentos da realidade do invisível, elas procuram se unir, que elas se identificam com ele, elas se unem, elas se veem parte desse sentimento. Então, esse é um tipo. Então, elas desenvolvem religiosidades de harmonização e de união, religiosidades em que se busca, em que a maldade, o erro, a imperfeição, a doença é produzida por um problema de percepção, de erro de percepção. Intimamente, no fundo, essencialmente, nós já somos perfeitos. Não há nada de errado conosco. Intimamente, está tudo como deveria estar. Mas, é claro, às vezes a gente olha para as coisas e parece que não está tudo bem. Mas isso é um problema da percepção. Então, essas são religiosidades. Então, esse tipo de tradição religiosa é muito forte, por exemplo, no Oriente. Tá? Tem nas tradições orientais, muitas tradições, por exemplo, se vocês pegarem, por exemplo, os textos do taoísmo, por exemplo. Né? São textos em que buscam reeducar a mente para ela se harmonizar. Então, não são espiritualidades que dizem assim, algo do tipo assim, tem algo de essencialmente errado. Houve um pecado original que nós herdamos mesmo não tendo feito nada. Tu já nasce naquele pecado, já nasce naquele. E esse tipo de espiritualidade a gente encontra, mas a divisão aqui não é o Oriente e o Ocidente, não é assim latinos e germânicos, que nem o James sugere também, que pode ser, né, que a tradição do equilíbrio mental é mais forte entre os latinos e a tradição da alma enferma é mais forte entre os germânicos, que tenderiam a ser mais pessimistas. Ele diz, não, se a gente se encontra assim, espalhado em todos os lugares, épocas e tradições, na tradição cristã a gente encontra isso bem forte na obra de São Francisco, por exemplo. Aqui, dentro do Espiritismo, ele me parece bem forte na obra de Joana de Ângeles. Né? Ela diz coisas assim,
que estamos predestinados à angelitude, ou coisas desse tipo, né? Que existe uma predisposição, que não é necessário uma salvação para isso acontecer, basta a gente se adequar, a gente se harmonizar, a gente viver a vida de maneira a mudar a nossa percepção e educar os nossos sentimentos. Nós já estamos lá, de certa maneira, nós já temos isso em nós. O Walt Whitman, o poeta americano Walt Whitman, ele dá como exemplo também desse tipo de espiritualidade. Deixa eu ler um trechinho aqui para vocês. Eu poderia virar e viver com animais. Eles são tão plácidos e autossuficientes. Fico de pé e contemplo-os longamente. Eles não suam nem lamuriam sua condição. Não ficam acordados no escuro, nem choram por seus pecados. Nenhum deles está insatisfeito, nenhum dementado pela mania de possuir coisas. Nenhum se ajoelha diante do outro, nem diante dos animais da sua espécie que viveram há milhares de anos. Não há nenhum respeitável ou infeliz, em toda a terra. Uma espécie de adoração à natureza, à perfeição que já está, na qual nós já estamos imersos, que é algo que a gente encontra também em muitas passagens de São Francisco. O que seria o contraponto disso, psicológico? Seria aquelas pessoas que têm uma experiência inicial, enfim, permanente na sua vida, de que há algo essencialmente errado com elas. Não importa quão bem-sucedidas essas pessoas sejam, não importa assim quão ricas ou satisfeitas elas possam estar com os seus bens materiais, elas têm sempre o sentimento de que tem algo errado intimamente com elas. Então é um sentimento que as acompanha, e William James escreveu para essas pessoas: o mal não é apenas uma relação entre o sujeito e determinadas coisas externas, senão algo mais radical e geral, um erro ou vício em sua natureza essencial, que nenhuma alteração do ambiente e nenhum rearranjo do seu interior vingam curar, e que requer um remédio supranatural. Então, esse tipo de sentimento, o sentimento de que tem algo tão errado, que nada do que eu faça pode me livrar disso, é necessário algum tipo de intervenção divina. Tá? Então, esse tipo de sentimento, ou esse tipo de psicologia, quando tem esses sentimentos espirituais, essas pessoas tendem a se identificar com religiões de tipo salvacionistas. Então, eu preciso de uma salvação, eu preciso de uma intervenção divina externa que me tire do pecado. Mesmo que, por mais que eu me esforce, por mais que nada do que eu faça será suficiente para me limpar do pecado essencial da minha natureza. É necessário um gesto de misericórdia divina de fora para dentro. Tá? Então, isso dá origem. Aí ele cita que vai algumas passagens de Lutero, também de Goethe. Enfim, isso é muito forte em diversas tradições cristãs, mesmo o budismo. Existe uma espécie de morte pela qual a gente tem que passar e renascer. Então, são religiosidades do sujeito que precisa nascer outra vez, por oposição às religiosidades do sujeito que já nasceu bem, já está perfeito. Tu não precisa desse tipo propriamente de salvação. Tá? Então, é claro, isso aí ele apresenta aqui os casos extremos disso, né? Para a gente ter noção assim, dos tipos psicológicos religiosos. Todos nós temos isso, em menor grau, os dois tipos. Mas a gente tende mais para um ou tende mais para o outro, e a gente vivencia essas coisas de maneiras assim diferentes no interior das diversas tradições religiosas. Então, dentro do Espiritismo, a gente tem as duas coisas, né? E tem manifestações mais para um lado, mais para o outro, dependendo do indivíduo ali que está se manifestando.
Então, né, existem movimentos assim dentro das nossas tradições de busca por harmonização e outras que buscam, digamos assim, uma ênfase maior na disciplina, na salvação, na intervenção de fora para dentro. Então, a gente vê isso claramente dentro das diversas tradições espirituais. Tá? Sim, exatamente. Ele cita, né, várias. Sim, então ele cita vários. Tem essas. Existe essa expressão, nas tradições protestantes é muito forte, precisa nascer 2 vezes, né? Então a ideia de que tu precisa renascer nessa vida, que tu tem um nascimento biológico, e tu precisa ter um nascimento espiritual, que é a salvação. Exatamente. Claro, no espiritismo fica mais complexo porque tem a reencarnação. Mas aí que está, a reencarnação no espiritismo não é essa salvação, não é isso, né? Claro, tem o nascimento biológico, tem o nascimento espiritual, né? Tu precisa nascer para Deus, precisa morrer. O otimista assim, tu não precisa nascer, não, tu já é perfeito, já está perfeito. Tu já nasceu, tu não tem nada. A doença, a maldade, o erro, o pecado, são como doenças que podem ser tratadas. Tu toma um remédio e se cura daquilo. Para o outro, não tem remédio para isso. Tu precisa tu precisa morrer, entendeu? Precisa morrer, espiritualmente precisa morrer. A tua alma precisa morrer e nascer de novo. Tu precisa nascer outra pessoa. Então a experiência é diferente, né? E está ligada a essa predisposição que as pessoas têm, essa disposição inicial que as pessoas têm com relação à vida, né? Bom, também sobre isso tem bastante estudos psicológicos sobre isso, né? Existe uma espécie assim de não sei como é que chama a tradução, baseline de felicidade. As pessoas têm muitos estudos recentes aí sobre felicidade indicam assim que a gente tem as pessoas nascem com uma espécie de linha de base, linha basal, com relação à felicidade, e a gente vai variando ao redor daquela linha ali, né? Então, tem pessoas que nascem com essa linha mais alta e outras nascem mais baixa. Para quem nasce com a linha mais alta, tende a ter uma identificação maior com essas religiosidades de harmonização e de união com Deus. E quem nasce com a linha mais baixa, essa é a tese do William James, tende a ter uma predisposição mais para uma religiosidade de tipo salvacionista. Bom, o que mais que ele diz aqui de interessante? Eu vou pular agora uns capítulos intermediários aqui que ele fala sobre santidade, conversão. Vou para esse sobre misticismo. O que ele diz com relação ao misticismo? Ele diz, a gente tem isso que se chamam de experiências místicas, do ponto de vista da experiência. Do ponto de vista da experiência, elas têm 4 características. A primeira é a inefabilidade, quer dizer, eu não consigo comunicar, não consigo dizer, eu não consigo expressar com palavras o conteúdo daquela experiência que eu tive. Mas ela tem uma qualidade noética ou mental, algo se apresenta à minha mente. Eu tenho uma experiência e aquilo se apresenta à minha mente, não é algo que eu não tenho acesso mentalmente. Eu tenho uma experiência, é como se eu visse, é como se eu entendesse alguma coisa, é como se eu tivesse um pensamento, mas depois eu não consigo expressar aquilo. Tá? Então ela tem as características mentais, mas ao mesmo tempo inexpressável. E isso a gente vê nos relatos dos místicos, certo? Os relatos dos místicos. Então a gente pega Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, enfim, mesmo se a gente for pegar alguns desses textos assim mais difíceis ou entrevistas de Chico Xavier, por exemplo, tem aquele livro
daqueles livros do André Luiz, tem sempre um momento ali que ele diz assim, agora a linguagem não é adequada. A linguagem não tem como dizer isso. Você vai ter um certo ponto. É como se fosse assim, mas a linguagem não é adequada para dizer exatamente o que está acontecendo. Sempre tem esse momento. E os relatos místicos sempre começam com esse prefácio. Eles dizem assim, olha, eu vou dizer agora, eu vou tentar dizer, mas a linguagem é inadequada. Certo? Então, eles falam por analogia. Então, algo que se apresenta à mente, mas eu não tenho como. Porque a linguagem que a gente usa cotidianamente é a linguagem adequada para falar dessas coisas visíveis. Então, a gente se refere a coisas que são comuns, né? Mas, a rigor, as experiências que a gente tem são subjetivas. Como essas aqui não estão como eu não posso apontar para elas, mas, a rigor também, as experiências conscientes que a gente tem também são inefáveis. Né? Se eu mordo uma fruta e depois eu quero expressar com palavras o sabor daquela fruta, eu não consigo. Eu só consigo associar aquilo, eu só consigo fazer uma outra pessoa entender como é o gosto daquela fruta se ela já provou ou provou alguma coisa parecida. Aí eu digo, é parecida com essa outra fruta que tu já conhece. Mesma coisa assim, uma pessoa que é cega de nascença, como é que eu vou explicar para ela qual é a sensação de ver a cor azul ou vermelho? Se ela é cega, não tem como explicar isso. Né? Ela pode entender por analogia, talvez, mas ela não vai ter a experiência só por ouvir as minhas palavras. Né? Então, tem esse problema aqui com a comunicação das experiências místicas. Em terceiro lugar, as experiências místicas são transitórias, quer dizer, elas duram muito pouco tempo. O William James diz assim, geralmente duram assim 5 minutos. É muito raro alguma que dure meia hora. E elas são passivas no sentido de que a gente não decide tê-las ou não tê-las. A gente pode se esforçar para ter e não ter. E pode não se esforçar para ter e ter. Não depende da vontade. Tem coisas que eu posso fazer que pode aumentar a probabilidade de eu tê-las. Mas eu, de fato, ter elas ou não ter, isso tem um elemento ali que não depende de mim. Tá? Então, ele fala vários casos, assim, pessoas que gostariam de ter, nunca tiveram, e nunca não buscaram aquilo que tiveram. Então, mas dados esses quatro elementos aí, ele mostra que tem com essas características, a gente tem assim, uma variedade muito grande de experiências, com graus distintos, que podem ser consideradas místicas. Tá? E aí ele começa com esses graus mínimos, né, de experiências místicas, por exemplo. A experiência de eu estar caminhando numa floresta, ou eu estar visitando uma cidade, ou estar numa biblioteca, e eu ter a sensação de que tem algo ali cujo significado eu não consigo dizer. É como se eu entendesse algo a respeito daquele lugar, mas cujo significado eu não consigo transmitir. Ou, por exemplo, eu escuto um poema, eu leio um poema, tem um poema que eu conheço já há 20 anos, ou uma música que eu escuto há 20 anos, e aí, numa certa hora, eu escuto aquilo mais uma vez, ou leio aquele poema mais uma vez, e aí, como se eu entendesse algo, ele passa a fazer sentido para mim, ou a música passa a ter um sentido para mim, mas eu não sei dizer em que consiste, porque as palavras eu já conhecia, eu já tinha escutado a melodia antes. Então, o que mudou? É como se algo se apresentou na minha mente ali naquele momento, mas eu não sei dizer exatamente o que é. Então, isso também esses são os graus mínimos da experiência mística. Eu tenho também aquelas sensações de déjà vu, ou essas experiências com drogas, né, que ele menciona esses casos com óxido nitroso, enfim, ele menciona o álcool também, e são experiências em que eu me sinto de alguma maneira ligado a algo que está além da minha consciência comum. Então ele diz, é como se a nossa consciência comum, consciência que a gente tem em comum, em que a função do não está sempre ativa, não tenho tempo suficiente, não tenho dinheiro suficiente, não tenho inteligência suficiente, sentimentos, sempre não. É como se essa consciência comum fosse separada de um estado extraordinário da consciência por uma membrana muito fina que pode se romper, volta e meia pode se romper. Tá? E a gente pode passar para esses estados de consciência extraordinário de consciência, incomuns, tá? Em que a função do sim vai sendo ativada. E aí o William James diz
essas experiências místicas vão se aprofundando, certo? Eu posso ter experiências da percepção de espíritos, eu posso ter experiências da percepção de uma certa ordem na natureza, eu posso ter aquelas experiências aí muito profundas, como aquelas de Santa Teresa, aquelas, por exemplo, tem aquele livro do Yogananda, não sei se vocês conhecem, a autobiografia do Yoga, que eles escrevem assim, experiências assim, muito, muito profundas, né? E são experiências em que ele tem visões e tal. Então, são todas experiências desse tipo. Mas o ponto é que essas experiências místicas, elas vêm em graus. E, assim como as outras, a experiência o sentimento de uma realidade invisível, essas experiências, elas são mais ou menos universais. Todo mundo as tem, mesmo que em grau mínimo. Então, faz parte da natureza humana. Bom, do apanhado geral do livro, ele extrai 5 características a respeito das religiões em geral. E ele apresenta essas 5 características como uma espécie de plano de pesquisa futura, uma espécie de ciência da religião. E ele diz quais são as características comuns às crenças religiosas. Se a gente começa com essas experiências religiosas, destila essas experiências religiosas, o que há de comum nas experiências religiosas? Que crenças essas experiências induzem? E ele diz 3 crenças. A primeira, de que o mundo invisível é parte do universo espiritual, mais espiritual do que ele, e do qual, aqui acho que tem um errinho na digitação, e do qual ele tira a sua principal significação. Tá? Então, existe um universo invisível, e o universo invisível, essa parte invisível do universo é que dá significação, dá sentido à vida, parte visível da nossa vida. A união ou relação harmoniosa com esse universo mais elevado é a nossa verdadeira finalidade. Todas as religiões dizem isso, segundo James. E, em terceiro lugar, a oração ou comunhão interior. Aqui, essa comunhão interior com o espírito desse universo mais elevado, seja ele Deus ou a lei ou alguma outra coisa, é um processo em que se faz realmente um trabalho e em que a energia espiritual flui e produz efeitos psicológicos ou materiais dentro do mundo fenomênico. Então, todas as tradições espirituais dizem isso também, que a gente não apenas existe esse mundo invisível, que a gente pode se harmonizar com ele, essa é a finalidade da vida, o sentido da vida está aqui, mas que as diversas atividades, os exercícios espirituais, né, a oração, a comunicação mediúnica, exercícios espirituais de diversos tipos, pode ser até com a música, com dança, pode ser com exercícios físicos, por exemplo, nas tradições do yoga ou na meditação, que isso produz um efeito no mundo material, no mundo fenomênico, psicológico e material. Então, essas são 3 crenças que são comuns a todas as religiões. Além dessas 3 crenças, existem 2 características psicológicas que a gente encontra também nas tradições religiosas. A primeira é que existe uma espécie de felicidade que resulta dessa vida religiosa, em tu acreditar nisso e viver, praticar esses exercícios. Primeiro é um novo sabor que se adiciona como dádiva à vida e que assume a forma de encantamento lírico ou apelo à veemência e ao heroísmo. Tá? É aquele sentimento de exaltação com a vida, de aceitação incondicional. E o segundo é uma certeza de segurança e uma mistura de paz, segurança e paz. E, em relação aos outros, uma preponderância de afeições extremosas, de compaixão ou amorosidade. Tá? Então, são 2 características psicológicas de 3 crenças aqui. E isso ele apresenta, então, como um projeto de pesquisa.
esse projeto de pesquisa, então, esse é o plano geral, assim, quer dizer, plano geral, são alguns trechos assim que eu selecionei do livro do William James. E, para finalizar, eu queria dizer um pouco sobre o que aconteceu com esse projeto, né, nesses 100 anos aí que se passaram. Não sei se alguém gostaria de dizer alguma coisa. Bom, esse... Agora que falou que tem 100 anos aí de coisas que a gente não sabe. Também só vou mencionar algumas, tá? Eu só vou mencionar algumas. Então, não sei se vocês provavelmente já conhecem o trabalho daquele grupo de Juiz de Fora, do NUPES, o Alexander Moreira Almeida, né? Eles têm bastante pesquisa lá, eles têm uma biblioteca boa, quem não conhece eu recomendo, sobre esse material de pesquisa em espiritualidade. E, em particular, tem muita coisa lá, referenciada lá, mas, enfim, são pesquisas feitas no mundo afora, sobre esses elementos aqui psicológicos. Então, isso aqui, na época do William James, ele apresenta isso daqui como uma sistematização do que as experiências das diversas tradições nos apresentam. Mas o fato é que a pesquisa nos últimos 100 anos sobre isso confirmou isso daqui. Isso aqui está bem confirmado, do ponto de vista médico, né? Do ponto de vista psicológico. De fato, tem diversos assim índices, né, de satisfação com a própria vida, de resistência ou coping com doenças, de estabilidade, de saúde, até assim coisas assim surpreendentes, por exemplo, com desempenho acadêmico, desempenho profissional e testes de QI que estão ligados a práticas espirituais. Então, a gente tem muitos indícios assim de que a felicidade, a satisfação com a própria vida, isso que eles chamam aqui um novo sabor que se adiciona como dádiva à vida, que produz então uma satisfação maior com a própria vida. Então, isso aqui a gente tem assim muito bem já documentado. Mesma coisa com relação aos sentimentos de segurança e paz e as relações sociais mais afetuosas, né? Então, a gente tem assim um conjunto grande de pesquisas confirmando essa hipótese aqui inicial do William James. Então, agora a gente tem a questão agora não psicológica, mas o aspecto aqui metafísico da religião, né? Então, pesquisa sobre se existe um mundo invisível. Então, é claro, dentro do Espiritismo, o Espiritismo é uma tradição religiosa que afirma isso. Mas, do ponto de vista científico, o que a gente pode dizer sobre isso? Do ponto de vista científico, tem 3 grandes grupos de pesquisa sobre isso. Uma são pesquisas com relação à mediunidade, né, testes de médiuns, sobre se os médiuns dizem é verdadeiro, foi confirmado, não foi confirmado. Um outro grupo de pesquisas diz respeito são aquelas que foram iniciadas pelo pesquisador Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, com memórias espontâneas de crianças, de memórias espontâneas de vidas passadas por parte de crianças. E o terceiro grupo de pesquisas sobre isso são com um terceiro grupo de pesquisa diz respeito às chamadas experiências de quase morte. Então, esses são os campos de pesquisa que mais se desenvolveram no que diz respeito a isso. Tem outros também, mas aí são mais rudimentares. E desses 3, o que está menos desenvolvido, pelo que eu pude, assim, na minha avaliação, são os estudos com médiums. Os estudos são mais rudimentares, os achados assim, científicos são parciais, não, há menos documentação. E, por oposição àquele conjunto bem grande de pesquisas lá sobre experiências com vidas passadas
do grupo lá do Ian Stevenson, e com experiência de quase morte. O que tem nessas pesquisas que é interessante? Essas pesquisas mostraram que existem certos padrões que se repetem nas experiências dessas crianças que têm memórias espontâneas e nas pessoas que têm experiência de quase morte. E por que isso é surpreendente? Porque não há uma correlação clara, não há nenhuma correlação estabelecida entre conteúdo das experiências que essas pessoas têm e o estado psicológico ou fisiológico desses indivíduos, ou a cultura, ou as crenças que essas pessoas têm. Então, então isso aí é um indício, sugere, né, que hipóteses alternativas precisam ser, pelo menos assim, buscadas ou investigadas, e a principal hipótese alternativa que é apresentada seria essa daqui. Então, por exemplo, vocês peguem um artigo importante, foi publicado em 2001, do Lommel, sobre experiência de quase morte, na Holanda, né? Vocês conhecem, esse é um artigo importante, e ele justamente mostrou isso, que não tem uma correlação. Pessoas que fizeram pesquisas lá com pacientes cardíacos, têm experiência de quase morte, tem um percentual de pessoas que têm parada cardíaca, que sobrevivem, em torno entre aproximadamente 15% dessas pessoas, 18%, tiveram, então, experiências de quase morte em graus variados de profundidade. Mas aí eles procuraram rastrear, ver se havia alguma correlação entre ter a experiência de quase morte, a idade, o sexo, a crença, o estado psicológico, a meditação, a duração da parada cardíaca. Nada foi encontrado. Né? Então, isso sugere que a causa tem que estar em outro lugar. Certo? Mesma coisa com relação aos estudos de memórias espontâneas de vidas passadas. Também não tem uma correlação entre ter aquelas experiências, que as crianças terem aquelas experiências, e as crenças que essas crianças têm, os pais delas têm, a respeito de vidas passadas, ou conhecimento que elas podiam ter ou não ter, ou doenças mentais, ou medicação, enfim. Então, tem o fato de que há um conjunto de fenômenos ali que não encontra explicação nas vias normais, sugere, pelas vias médicas normais, né, sugere, então, a verdade dessa primeira hipótese aqui. Com relação ao sentido da vida. Bom, aí existem assim, pesquisas psicológicas com relação ao sentido da vida, e aí esse é um assunto assim, gigantesco também na literatura, né? E o que eu poderia dizer agora aqui, assim, muito rudimentarmente, é que o sentido, a realização do sentido da vida nas pessoas, em geral, está ligado a um sentimento de algo sagrado, né? Que existe uma correlação entre se colocar num grupo ou ver a si próprio no ambiente social, no ambiente natural, como estando subordinado a algo maior do que a si mesmo. Então, o sentimento de que existe algo transcendente, mesmo que isso não seja apresentado para aquelas pessoas de maneira religiosa, no linguajar religioso, mas se as pessoas conseguem, à medida em que as pessoas conseguem se sentir que há algo mais importante do que elas próprias no ambiente em que elas se encontram. Por exemplo, quando uma pessoa tem a experiência de fazer parte de uma equipe, de um grupo, uma equipe de futebol, uma equipe de competitiva, quando vai para as Olimpíadas, ou quando está representando seu país, ou quando a pessoa faz parte de um pelotão de guerra, né, e tem que colocar sua vida a serviço dos seus companheiros.
nesses momentos, o que as pessoas relatam é que essas coisas fazem muito sentido para elas. Então, existe uma correlação entre a vida delas, as ações delas fazerem sentido e o que elas estarem fazendo ser mais valioso do que elas próprias. E se for sagrado, então, aquilo, se elas percebem aquilo ao que elas estão se dedicando como sendo sagrado, então o sentido é mais intenso, talvez até absoluto. Isso se manifesta assim na vida individual também, quando as pessoas estão, por exemplo, cuidando dos filhos ou se dedicando à família. Tanto geralmente é muito comum, né, os pais terem esse sentimento de que os filhos, a relação que elas têm com os próprios filhos pequenos, sobretudo, é uma relação de entrega, como se eles fossem mais importantes do que eles próprios. Então, isso tem uma correlação aqui entre isso que é invisível, né? A estrutura é a mesma. Tá? Então, isso também sugere, mas aqui é só uma sugestão assim, especulativa. E, com relação à terceira, que a hipótese do James, de sistematização, existem estudos também, né? Mas assim, muito preliminares. Esse é um assunto que não foi testado na literatura. Qual é o efeito? Quer dizer, existem alguns efeitos assim, os efeitos psicológicos, sim, né? Os efeitos psicológicos das práticas espirituais também testados, a gente tem indícios aqui, mas os efeitos materiais na literatura científica estão mal estabelecidos. Por exemplo, aqui dentro da tradição, dentro das diversas tradições religiosas, as pessoas não duvidam disso, né? Dentro do Espiritismo, por exemplo, a gente tem aqueles livros do Chico Xavier com fotografias de materializações, de curas, né? Então ninguém duvida. Nas outras tradições também, mas na literatura científica não está bem estabelecido isso. E os estudos que foram feitos sobre isso, os poucos estudos que tem assim, mais sistemáticos foram, são ambíguos, né? São de resultados ambíguos. Então a gente tem estudos, por exemplo, com preces intercessórias, tá? Com grupos de oração nos Estados Unidos. Vários estudos a respeito de preces intercessórias foram feitos nos Estados Unidos. E alguns desses estudos deram resultados negativos. Então, na verdade, os maiores que foram feitos deram resultados negativos. Então, essa é uma pesquisa que está em andamento, porque as pessoas que... Esses estudos... alguns desses estudos com prece intercessória foram feitos assim, né, tu pega uma ala de um hospital e aí todo mundo que entra ali recebe orações, uma outra ala ninguém recebe oração, depois tu compara a velocidade de recuperação, a gravidade das doenças, as complicações após a internação, né, e tu vê se aquelas pessoas que receberam internações melhoraram mais. Então isso é uma medida, né, dessa intervenção da oração ou comunhão interior com o mundo fenomênico. Então, alguns desses estudos produziram efeitos positivos, outros não. Então, essa é uma literatura que se encontra ainda em desenvolvimento. Qual é a crítica que se faz a esses estudos? Alguns desses estudos foram formulados da seguinte maneira. As pessoas que estão rezando não conhecem as pessoas que estão recebendo as orações. Alguns dos estudos, então, alguns estudos foram feitos à distância, a pessoa nem vê, não sabe, só sabe o primeiro nome. Então, não tem uma conexão assim direta com aquele indivíduo. Então, tem gente que critica isso, dizendo que esse é um estudo em que a maneira como foram montados esses estudos não garante, né, nenhum controle para o tipo de oração que está sendo feita ali, o tipo de ligação, e que a gente precisa repetir esses estudos agora, selecionando pessoas que têm práticas de oração
ou esse tipo de algum tipo de prática espiritual mais profunda, que sejam mais experientes e talvez levando em consideração essa variável da possibilidade da pessoa ver, de haver algum tipo de interação, né? Porque se eu tenho uma conexão direta com alguma pessoa, é comum a gente ter essa experiência, né? da oração, da dedicação ser mais intensa. Então, se é uma pessoa que é completamente anônima, que eu nunca vi, talvez o resultado possa ser afetado por isso. Mas, enfim, esses são assuntos assim que vão sendo aí desenvolvidos na literatura científica, né? E que todos ganharam assim o arcabouço que tem hoje em função dessa sistematização aqui que o William James fez. Então a gente tem no William James, eu acho, o início, né, desse tipo de abordagem estritamente empírica dos fenômenos espirituais. Tá. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, mas se alguém quiser fazer algum comentário, pergunta, eu estou à disposição aqui. Uma curiosidade, assim, lá na universidade, sim. Em algum momento se estuda a obra do William James? Na universidade? Não, bom, eu quando leciono, eu vou lecionar no semestre que vem, eu vou lecionar uma disciplina de filosofia da religião. William James é estudado, sim. Ou nas disciplinas, ou por causa nas disciplinas de filosofia da religião, ou da psicologia, eu acho que menos, mas tem as contribuições dele para o pragmatismo em filosofia, né? Na psicologia, pelo que me disseram, ele é bem pouco estudado, assim. Sim. Essa é a minha impressão. Agora, dentro da filosofia, ele, especialmente por esse livro aqui, ele é muito considerado. Ele é considerado um grande filósofo, mas aqui no Brasil pouco estudado, né? Mas vamos ver, talvez volte. Mas tem esses modismos também em filosofia, às vezes, né? Mas então tá, agradeço a presença de vocês e estou à disposição no futuro, quando quiserem, só me procurar, tá bom?